Cada um de nós já foi verbo antes de se fazer carne. Agora o nosso verbo se faz carne. Agora o verbo encarnado. O redondo é a nossa personalidade humana, o nosso ego. Agora o eu divino, que era anterior ao nosso nascimento, que era uma centelha divina, como dizem os poetas, mas ainda não tinha corpo. Mas essa centelha divina que saiu da infinita fogueira da divindade andou procurando um corpo. Por que é que o Espírito de Deus, que ainda não era a nossa alma é aqui, mas isto é só o Espírito de Deus. Enquanto o Espírito não tem corpo, não é alma. Nós não podemos dizer que o Espírito de Deus seja alma. Ele se torna alma quando arranja um corpo. Então aqui, este Espírito divino se tornou anima. Anima, em latim, alma, em português, é aquilo que anima. A anima anima a matéria. O Espírito espiritualiza a matéria do nosso corpo. Isto agora, pela primeira vez, é um ser humano, isto aqui. Isto aqui é anterior ao nosso nascimento e à nossa concepção. Isso já existiu milhões de anos antes de nós nascermos. O Espírito de Deus em forma individual cósmica, mas ainda não em forma de alma humana. Pode compreender isto? Então aqui temos primeiro o Espírito de Deus individual, que é uma emanação da divindade universal. Pensem claramente. O Espírito de Deus individual é uma emanação da divindade universal. Isto existiu antes do nosso nascimento, em nós, em cada um de nós. Depois, este Espírito individual da divindade universal, no espaço, no cosmos, não aqui na Terra, andou buscando um corpo, um invólucro material. Andou buscando um invólucro material, o Espírito de Deus, que ainda não éramos nós. Ele andou procurando uma encarnação. O Verbo procurou uma encarnação. O Espírito procurou uma materialização. E formou o nosso corpo material. Os elementos materiais foram fornecidos pelos nossos pais, em forma muito primitiva. O Espírito não podia arranjar um corpo perfeito no princípio. Ele só podia arranjar uma célula. Duas células que se uniram e formaram uma célula. Nem eram duas células completas. A célula paterna não era uma célula completa. Era uma semicélula. E a célula materna também não era completa. Nem o espermatozoide, nem o óvulo eram células completas. Eram incompletos. Uma precisava da outra para darem uma célula completa. Finalmente aconteceu isto. O Espírito arranjou um veículo material. Arranjou um veículo material fornecido pelos nossos pais. A nossa encarnação, que nós chamamos geralmente a concepção. É a encarnação do Espírito em primeira forma. E por que é que o nosso Espírito fez isto? Por que é que ele andou em busca do invólucro material? Porque ele precisava de uma resistência para a sua evolução. Eu já disse tantas vezes, não há evolução sem resistência. Onde não há oposição, luta, resistência, nada acontece. Não há evolução. Porque toda evolução supõe dois polos.
Dois polos dão resistência. Um positivo e um negativo produzem resistência. Toda a natureza é baseada nesse princípio. Em toda a natureza, nada passa por evolução sem resistência. Tomem, por exemplo, a luz elétrica. A luz elétrica é formada de dois polos, polo positivo e negativo, que vieram da usina. Mas polo positivo e negativo não dão luz se não encontrarem resistência. Por isso, a nossa técnica lhes deu resistência. Inventou uns filamentos finíssimos como um cabelinho e mandou a eletricidade passar através deste filamento metálico que tem na lâmpada. Mas foi um problema. Quando a eletricidade passa por um filamento metálico, derrete tudo. E foi o grande problema de Thomas Edison. Fez 700 experiências para conseguir um filamento que incandescesse, mas não se derretesse. E foi preciso descobrir um vácuo onde não há oxigênio dentro deste vidro não há oxigênio, e onde não há oxigênio não há combustão. Então, finalmente, ele descobriu que, botando um fiozinho finíssimo dentro de um vácuo sem oxigênio, a eletricidade passa por este fio e não derrete o fio. E por que é que dá luz? Se o fio é muito grosso, não dá nada. A eletricidade passa brincando. E o que é fácil não dá evolução. A evolução supõe dificuldade. Então foi necessário fazer um filamento tão fino como um cabelinho. Vocês podem ver. Quando passa a eletricidade, parece um cabelo de metal. Então a eletricidade encontrou resistência. E a resistência produziu luz. Quanto mais fino é o filamento, maior é a resistência e mais luminoso fica o fio. Então a eletricidade encontrou resistência na passagem por um fio metálico. E esta resistência produziu luz. Até hoje nós fazemos isto. Às vezes precisamos de calor em vez de luz. Por exemplo, no aquecedor da cozinha ou do chuveiro elétrico. Lá nós não precisamos de luz, mas precisamos de calor para esquentar a água. E como fazer calor com a eletricidade? Opondo resistência. Não em forma de filamento fino, isto é luz, mas em forma de um ferro cromado. Há certos metais que dificilmente deixam passar a eletricidade, como o cromo. E passando a eletricidade por um ferro cromado, ele encontra uma terrível dificuldade. E tem que vencer esta dificuldade que nós lhe oferecemos pela resistência. Dizemos no chuveiro elétrico, queimou a resistência. Então precisa chamar o eletricista e botar outra resistência, porque senão não dá calor. Então aqui a eletricidade produz calor. Primeiro ele produzia luz, pelo filamento muito fino. Encontrou dificuldade de passagem. Depois obrigamos a eletricidade a passar por outra ponte muito fininha, que não é fino, mas opõe resistência, porque o ferro cromado dificilmente deixa passar a eletricidade. Passa, mas com dificuldade. Se passa com facilidade, não dá calor. Se passa com dificuldade, é que dá calor. Já temos. Resistência elétrica produz luz e produz calor. Resistência. Terceiro, dínamo. Toda a nossa indústria é baseada no dínamo hoje em dia. Vocês vão lá e encontram um motor, que é um dínamo. O dínamo é um enrolamento enorme de fios isolados ao redor do núcleo de ferro, e o enrolamento produz força.
tem que percorrer quilômetros e quilômetros de fio enrolado, o enrolamento lá na fábrica. E nós obrigamos a eletricidade a correr ao redor de um núcleo de ferro e produz magnetismo. Já temos 3 coisas: luz, calor e magnetismo. E pelo magnetismo nós movemos as coisas. O magnetismo tem 2 polos, positivo e negativo, e produz o dínamo. Dínamo quer dizer força, palavra grega. Dinamis é força. Quer dizer, o magnetismo produz força. O magnetismo é produzido pela eletricidade. Já temos 3 coisas. A eletricidade pode produzir luz, pode produzir calor e pode produzir força. Nós temos essas 3 coisas. Usamos a eletricidade para produzir luz, usamos a eletricidade para produzir força, calor, e usamos a eletricidade da indústria para produzir força. Luz, calor e força são os 3 produtos da eletricidade. Mas a eletricidade só produz isto se encontrar resistência. Se não encontrar resistência, não produz nada, nada, nada. Este é o princípio de toda a natureza. Onde não há resistência, não há evolução. Não há evolução para a luz, não há evolução para o calor, não há evolução para a força. Este mesmo princípio preside a nossa encarnação. O nosso espírito é uma espécie de força elétrica, mas ela não podia produzir nada sem encontrar resistência. Então o nosso espírito encarnou. Os nossos pais lhe ofereceram a necessária resistência. É claro que os nossos pais ofereceram resistência, oferecendo uma célula material para que o espírito pudesse manifestar-se na matéria. A célula é material, muito pequena, mas é material. Então, o nosso espírito se encarnou. Aqui temos um espírito encarnado, aqui temos um espírito pré-encarnado. Aqui não está encarnado, o nosso verbo aqui não está encarnado. Aqui o nosso verbo está encarnado. Isso nós chamamos alma agora. O que anima a matéria é animar, em português alma. Agora o Espírito Divino está animando a matéria que recebeu para a sua evolução. Porque sem isto não pode evoluir, como vocês dizem, evolver, como eu digo. Não podemos passar por nenhuma evolução em forma puramente espiritual. O espírito precisa de um outro polo, que é a matéria. Espírito e matéria podem produzir evolução. Agora vamos começar com os processos de evolução. Aqui já tem 2 coisas: o espírito e a matéria. Agora, pode acontecer o seguinte: pode acontecer isto, que a matéria seja maior que o espírito. Ou também pode acontecer isto, que os 2 sejam iguais. E até pode acontecer isto, que o espírito seja muito maior que a matéria. Isto é, espírito abafado pela matéria. Aqui, espírito igualado pela matéria. E aqui, o espírito muito maior que a matéria. Tudo isto pode acontecer na evolução. E acontece. Quando acontece isto na humanidade, nós chamamos isto pecado. Quando a matéria abafa o espírito e não deixa desenvolver, isso se chama pecado. Vocês sempre querem dizer saber o que é pecado. Pecado é uma coisa muito simples.
Quando o nosso ego material abafa o nosso eu espiritual, isso é pecado. Em muitas formas. Pode ser pecado de luxúria, pecado de ganância, pecado de egoísmo, mas sempre a mesma coisa. Quando a matéria prevalece contra o espírito, isto é pecado. Agora, quando o espírito prevalece sobre a matéria, isso se chama redenção, salvação. Isto é o pecado. Isto é o início da redenção. Aqui, o nosso espírito já é tão grande como o nosso corpo. E aqui continua a redenção muito poderosa. Aqui, o espírito superou toda a matéria. E pode continuar indefinidamente, ficar cada vez maior. O nosso corpo fica mais ou menos o mesmo, mas nosso espírito pode aumentar. A nossa consciência, que é isto aqui, a nossa consciência é a nossa alma. A nossa consciência pode tornar-se cada vez mais consciente de si, mais autoconsciente. Aqui ela já está, aqui é quase inconsciente. Aqui se torna consciente. Aqui se torna supraconsciente. Talvez seja o caso do Cristo, que a consciência era muito maior que a matéria. Então isso é mais ou menos o processo da nossa evolução. Agora vamos aplicar isto. Quando começa a nossa evolução, primeiro muito pequena, espírito muito pequeno e matéria muito grande. Depois matéria e espírito quase iguais. E depois o espírito fica mais poderoso que a própria matéria. Então, quando na passagem disto para isto, há um processo que nós chamamos integração. Quando o ego é integrado pelo eu, aqui o eu está integrado pelo ego. Estão vendo? Aqui o espírito está integrado na matéria. Isso é estado muito primitivo. Mas quando o espírito obriga a matéria a se integrar no espírito, começa isto. Aqui é o nosso ego material. Aqui é o nosso eu espiritual. O que aconteceu agora? O nosso ego se integrou no nosso eu. Notem bem, o nosso ego está integrado no nosso eu espiritual. O integrado é menor e o integrante é maior. Aqui o nosso eu espiritual é um integrante. Ele obrigou o nosso ego material a se deixar integrar. Há uma integração. É o princípio da redenção. Agora, essa integração é uma coisa misteriosa. Quando o nosso ego começa a ser integrado pelo nosso eu espiritual, como é que nós experimentamos esta integração do ego no eu? Como é que vocês imaginam esta integração? Quais são as sensações que vocês têm quando o vosso ego é integrado pelo vosso eu espiritual? Desintegração do ego. O ego tem a sensação de ser desintegrado. Porque antes de ser integrado, ele tem que ser desintegrado. Isso se chama sofrimento. Isto é sacrum facere em latim.
fazer coisa sacra. A integração do ego pelo eu, notem bem, a integração do ego pelo eu, vamos representar assim, aqui o ego é menor e o eu é maior. Isto é uma integração. Este foi integrado naquele e o eu integrou em si o ego. Isto em latim se chama fazer coisa sagrada. Quer dizer, a integração, que é o processo da evolução espiritual. Isto é sacrum facere. Sacro facere. Quer dizer, fazer coisa sagrada. E deu a palavra sacrifício. Fazer coisa sagrada, sacrum facere, duas palavras em latim, deu a composição sacrifício. Nós sabemos que sacrifício é um sinônimo de sofrimento. É claro que é um sinônimo de sofrimento, porque quando o ego é obrigado pelo eu a se deixar integrar no eu, isto é um sofrimento. Não para o eu é uma glória, mas para o ego é um sofrimento. O eu não sofre. O eu obriga o ego a se integrar, mas o ego resiste. Porque o ego é o pior inimigo do eu, diz o Bhagavad Gita. O ego é o pior inimigo do eu. E o inimigo não se deixa derrotar por outro. O ego resiste com todas as suas forças à integração. O ego não quer ser integrado pelo eu, porque ele é o pior inimigo do eu. E a Bhagavad Gita também diz: o ego é um péssimo senhor da nossa vida, mas é um ótimo servidor. Mas o ego quer ser senhor. O ego não quer ser servidor, porque isso é muito humilhante, servir. Dominar é que é bonito, mas servir não. O ego diz: não, eu quero ser grande. Eu quero dominar tudo. Eu não quero servir a ninguém, porque isso, servir é pequenez para o ego. E dominar é grandeza. Então vem o eu e diz: não. Tu não deves dominar. Quem deve dominar sou eu. Eu vou na vanguarda para dominar a tua vida. E tu vais na retaguarda para servir a minha vida. Isso se chama sacrifício em latim. São duas palavras latinas. Fazer coisa sagrada. A coisa sagrada consiste em que o eu mande e que o ego obedeça. Isto é fazer a coisa sagrada. Isto é o início da redenção e o fim do pecado. Quando o ego manda e o eu obedece, isso se chama pecado. E quando o eu começa a mandar e o ego começa a obedecer, isso se chama redenção. E quando eu começa a mandar e o ego começa a obedecer, isso se chama redenção. Agora o homem se vai redimir. O processo da redenção é sempre um sacrifício. Quando o ego se entrega ao eu, ou quando o ego se integra, quase a mesma palavra, se integra no eu, acontece isto aqui. O ego serve e o eu manda. Isso é o processo de evolução. Tudo isso acontece na vida de cada um de nós. É um perfeito paralelo, apenas com a diferença. Conosco a luta começa lá embaixo, no marco 1. Marco 1, e tem que subir até o marco 100. É uma longa jornada, que não se faz em 50 anos, provavelmente. Se faz em milhares e milhões de anos em outras regiões do universo, porque na casa do meu pai há muitas moradas, né? Então, a nossa evolução começa lá embaixo.
Primeiro é pecado. Quando o ego é mais forte que o eu, isso se chama pecado. Quando os dois são iguais, então já começa a redenção. Os dois têm força igual. E quando o eu continua a crescer e a fortalecer-se, integrando em si cada vez mais o seu ego humano, então continua a redenção. A redenção não tem fim. Não existe um termo final de redenção. A redenção só tem princípio, mas nunca termina. Nós nunca somos definitivamente redimidos. Nós somos sempre parcialmente remidos. E podemos ser ainda mais remidos e mais remidos e mais remidos. Por toda a eternidade nós estamos no caminho da redenção. Vocês pensam que a redenção seja um fato consumado no passado? Pronto, você está remido. Pronto, rente com o pão quente, sai do forno e pronto. Nada disso. A redenção é um processo. A redenção não é um estado, é um processo. Também ninguém me pode redimir, exceto eu. Cuidado com a ideia de alo-redenção. Eu inventei a palavra alo-redenção. Alo é outro. Quando um outro me redime, então é alo-redenção. Mas não existe alo-redenção. Só existe autorredenção. Eu me devo redimir de mim mesmo. Isto é, eu me devo redimir da tirania do meu ego humano e tem que levar o meu ego humano a se integrar no meu eu divino. Isto é redenção. Isto é autorredenção. Não existe alo-redenção. Isto também é auto-iniciação. Isso se pode chamar iniciação. Ou autorrealização. Tudo isso é a mesma coisa. Hoje se tornou conhecida a palavra autorrealização. Mas autorredenção, autoiniciação ou autorrealização é tudo a mesma coisa. É este processo quando os dois polos da nossa natureza humana, o polo material e mental do nosso ego e o polo espiritual do nosso eu, estão em luta. Em luta de evolução. A luta é necessária, porque sem isso não há evolução. Mas as leis cósmicas querem que haja evolução em cada um de nós. Que ninguém fique parado onde está. Não. Cada um deve desenvolver as suas potencialidades até o máximo. A evolução não termina nunca. Evolução, redenção é a mesma coisa. Então a nossa evolução continua por toda a eternidade. E pode tornar-se cada vez maior e maior e maior, maior. Também pode parar. Também é possível que aconteça o contrário. Pode acontecer, por exemplo, isto. O nosso eu, o nosso ego, e que o nosso ego se apaga. Se o nosso eu divino, se o meu eu divino não luta pela sua vitória contra o ego humano, quanto o polo divino não luta devidamente contra o polo material e mental do meu ego, e a natureza não permite estagnação. Cuidado com a estagnação. A natureza só aceita duas coisas: evolução ou então involução. Ou para cima ou para baixo. Se alguém não faz evolução para cima, mas quer parar no meio, vai para baixo. É matematicamente certo. Quem não realiza evolução para cima e quer ficar na estagnação, no meio, parado, e por causa desta estagnação, isto é uma estagnação, foi-lhe tirado isto. Bem, se tu não queres
progredir espiritualmente, então vais perder a possibilidade de progredir. Quem não tem, perderá até aquilo que ele tem. Quem não tem evolução, perderá até a sua evoluibilidade. Caiu no zero. Caiu no zero. É claro que perdeu a personalidade humana, perdeu a natureza humana, foi degradado. Não podemos parar. Devemos desenvolver as nossas potencialidades, porque a evolução não é um estado, a redenção não é um estado. A redenção e a evolução são processos dinâmicos e não estados estáticos.